Dizem que se você se esforçar o suficiente, vai vencer, que talento e trabalho duro sempre encontram recompensa, que quem chegou ao topo mereceu. Mas e se isso não fosse exatamente verdade? E se a meritocracia não fosse um sistema justo, mas uma história bem contada? Uma narrativa confortável, especialmente para quem já nasceu na frente? Hoje eu não quero te convencer de nada. Quero apenas te fazer questionar. A meritocracia realmente existe ou ela é cuidadosamente manipulada? Base teórica: meritocracia versus estrutura. A meritocracia promete uma corrida limpa, talento mais esforço igual sucesso. Mas a sociologia nos lembra que ninguém entra nessa corrida sem bagagem. Pierre Bourdieu mostrou que existe capital que não aparece no currículo: capital econômico, dinheiro, capital cultural, vocabulário, hábitos, códigos, e capital social, rede de contatos. Essas formas de capital determinam silenciosamente o quão longe uma pessoa pode ir antes mesmo da prova começar. A vantagem não é só financeira, é simbólica, pedagógica e relacional. Isso transforma oportunidades em herança social, não em meritocracia pura. Dados internacionais confirmam o panorama. A mobilidade intergeracional não é homogênea. Pesquisas que analisam milhões de indivíduos mostram que a chance de um filho superar a renda dos pais varia fortemente por região e por raça, e nas últimas décadas essa mobilidade mudou de forma desigual. Ou seja, o ponto de partida importa muito mais do que gostamos de admitir. Educação: o mito do jogo limpo. A escola deveria ser o grande equalizador, mas estudos internacionais, OCDE e relatórios PISA mostram que o desempenho escolar está muito correlacionado com a origem socioeconômica. Crianças de famílias ricas têm maior probabilidade de frequentar escolas com mais recursos, atividades extracurriculares e preparação para testes, vantagens que se acumulam ao longo do tempo. Assim, o mérito que vemos nas provas muitas vezes é o reflexo de um investimento prévio desigual. Um ponto prático: testes padronizados, como o SAT nos Estados Unidos, nasceram como tentativa de medir potencial acadêmico universal, mas foram incorporados em um sistema que já favorece quem tem acesso a cursinhos, materiais e tempo livre. A história do SAT mostra que sua função e uso evoluiu, de ferramenta de bolsas a filtro de elite. Isso não anula o valor do teste, mas revela que um instrumento neutro se torna parte de uma maquinaria social quando inserido em um contexto desigual. Universidades de elite: a meritocracia que se auto-perpetua. As universidades de elite passaram de seminários religiosos a clubes sociais e depois a símbolos de poder. Hoje, muitas operam como marcas globais, e sua seleção não é só sobre talento, é sobre projeção de sucesso. Pesquisas e reportagens mostram que admissões de legado, doações e status atlético dão vantagens concretas. Taxas de aceitação para legados e doações ficam muito acima da média geral. Isso cria um ciclo. Famílias ricas garantem acesso para suas próximas gerações. A universidade preserva laços de poder. O sistema é apresentado como meritocrático, enquanto reproduz privilégios. Ao mesmo tempo, decisões de admissão holísticas, aparentemente justas porque consideram caráter, extracurriculares e redações, são opacas e subjetivas. Subjetividade significa variabilidade. Quem vem de ambientes que ensinam como se apresentar melhor tende a pontuar mais nessas dimensões. E quando universidades afirmam recrutar os mais prováveis de ter sucesso, elas muitas vezes querem garantir perfis que reforcem sua marca, não apenas meritocracia científica. Estudos e críticas contemporâneas mostram que isso distorce a ideia de mérito.
grandes críticas: Sandel, Markowitz e o efeito social. Filósofos e economistas entraram nesse debate. Michael Sandel argumenta que a tirania do mérito gera arrogância entre vencedores e humilhação entre perdedores, e que isso corrói o sentimento de bem comum. Daniel Markowitz vai além. Para ele, a meritocracia moderna cria uma classe profissional que concentra renda, poder e status, enquanto o resto da sociedade envelhece economicamente e perde estabilidade. Essas análises não são apenas teóricas, elas dialogam com dados sobre desigualdade crescente e com a politização da frustração social. O efeito prático é perigoso. Quando a vitória é moralizada, você venceu porque merece, cria-se ressentimento. A sociedade passa a ver os fracassos individuais como falha de caráter, e as elites se sentem legitimadas moralmente. Esse ciclo alimenta polarizações políticas, erosão de coesão social e, ironicamente, legitima políticas que ampliam vantagens para poucos. Estudos sobre mobilidade e resultado econômico. Pesquisas empíricas por grandes grupos acadêmicos mostram que oportunidades locais e políticas públicas importam. Moradia em bairros de alta oportunidade, boas escolas públicas e acesso a serviços melhoram mobilidade. Estudos que cruzam milhões de dados apontam que políticas que focam apenas em mérito escolar, sem enfrentar desigualdades estruturais, têm impacto limitado. Ou seja, a meritocracia como dispositivo isolado não repara o cimento desigual que sustenta a sociedade. Além disso, há evidência de que as elites educacionais servem como firma de investimentos. Preferem arriscar em perfis que prometem grande retorno em prestígio, mesmo que isso signifique apostar em poucos vencedores espetaculares, deixando de lado a criação de uma maioria estável e bem qualificada. Essa lógica produz vencedores espetaculares e massas vulneráveis, uma combinação que aprofunda a desigualdade. Impactos psicológicos e sociais. Não são só as estatísticas. A meritocracia molda subjetividades. Jovens internalizam a ideia de que erro é fracasso moral. Pais transformam educação em corrida de performances extracurriculares e crianças experimentam ansiedade crônica e pressões para se destacar. Pesquisas em psicologia social associam ambientes hipercompetitivos a maior incidência de estresse, burnout e isolamento, um preço humano que a narrativa meritocrática raramente contabiliza. Além disso, a meritocracia cria uma cultura de comparação constante. Cada conquista vira categoria de valor, cada derrota vira sinal de valor pessoal reduzido. Essa economia simbólica é tóxica, porque mina a solidariedade e incentiva estratégias individualistas de proteção, não cooperação. Talvez o maior truque da meritocracia não seja prometer sucesso, mas convencer você de que, se não deu certo, a culpa foi exclusivamente sua. Questionar a meritocracia não é negar esforço, talento ou responsabilidade. É reconhecer que ninguém vence sozinho e que justiça não começa na linha de chegada, começa no ponto de partida. Então, da próxima vez que alguém disser "quem quer consegue", talvez a pergunta mais honesta seja: quem realmente teve a chance de tentar?